Oi, bem-vindo, bem-vinda à segunda trilogia aqui com a Dara. Então, se você já quer agora pegar exatamente o que a gente estava falando no episódio passado, volta lá para você entender e não perder o flow. Eu aprendi isso novo com você usando ontem. Não quero perder o flow. Então, volta lá e assiste o primeiro episódio com a Dara para você acompanhar essa jornada. E só um recadinho do nosso patrocinador oficial. Então, para você que quer também construir uma carreira de sucesso no mundo digital, não precisa fazer sozinho. A gente tem uma equipe aqui para te ajudar e a nossa equipe pode ser também a sua equipe. Entre em contato aqui com a gente no WhatsApp ou no e-mail que a gente ajuda você nesse processo, tá? Só para relembrar, Dara, o que a gente falou aqui do episódio passado, e eu anotei 2 temas aqui que eu achei sensacional. Você falou que quando você foi mãe, você entendeu que a mãe faz o que ela pode com a consciência que ela tem naquele momento. Sim. E é real, né? É. Assim, eu já tinha essa noção também, já tinha esse pensamento e essa consciência nesse sentido, mas aí você colocou um complementar, assim, que foi com a consciência que ela tem. Sim. E dentro da consciência que ela tem, ela está fazendo o melhor que ela pode. Então, se você também aí tem problema com a tua mãe ou com o teu pai, começa a repensar um pouco o que eles estão fazendo, o que eles têm de abertura de consciência. Talvez é o teu chamado para você quebrar esse ciclo e fazer com que eles aumentem a consciência deles. E analfabetos de si mesmo. Isso para mim foi sensacional. Ganhamos o primeiro episódio com essa frase. Que quando a gente é analfabeto de si mesmo, a gente também... E a pessoa, se você não se conhece, as coisas que você gosta, que você não gosta, seus limites, como é que outra pessoa vai te tratar do jeito que você quer, né? Não tem como, né? Não tem como. A gente tava falando sobre reiki. Então vamos voltar lá. No primeiro episódio, conta aí da história do reiki. Como é que surgiu? E essa é a técnica que você hoje está montando todo um projeto e a que você mais usa? A que eu mais uso, como eu disse, é a técnica mais prática que tem para você colocar no seu dia a dia de autorregulação mental, emocional, física e espiritual, né? O reiki nada mais é que o ato de impor as mãos. As mãos são ferramentas de cura. Por exemplo, Lud, quando você está andando na sua casa e você topa o dedinho mindinho na quina do móvel da sala, o que você faz? Instintivamente, você vai com a mão até a região dolorida. Eu ia falar que eu xingo. Muito, porque dói a beça. Dói. Mas bem o xingo, mas vem aquele instinto de colocar a mão. Seu filhinho, quando está com dor, você não vai lá com a mãozinha na região que está doendo, né? Então, esse instinto de impor as mãos sobre a dor é muito antigo, né? E o reiki, ele é uma técnica que foi redescoberta pelo Mikao Usui, tá? Mikao Usui, ele era um pastor cristão e ele era professor em uma universidade no Japão, tá? E em determinado momento da carreira dele, os alunos dele perguntaram para ele qual era a técnica de cura de imposição de mãos que Jesus Cristo usava. E ele não sabia responder. Então, intrigado, ele vai até autoridades maiores, faz a pergunta, mas essas autoridades negam, dizendo a ele que isso não é tema para ser debatido ou falado. Só que ele não fica tranquilo com isso, ele não aceita essa informação e ele vai para a jornada do reiki, né? Ele entende que ele consegue entender esse protocolo de cura através do caminho da iluminação de Buda. Então, ele aprende sânscrito, ele estuda os sutras e ele consegue, então, entender qual que era a técnica, só que ele tinha que ativar para a época dele, porque isso era meados do século XIX. Buda escreveu quanto tempo atrás? 2000 anos atrás. Então, ele teve esse primeiro desafio de traduzir algo de 2000 anos atrás para a época dele, que também foi um desafio que eu, como mestre, também tive, de traduzir o que o Usui redescobriu no século XIX para o século XXI. Né? Então, o mestre ele tem que se adaptando à sua era para continuar ensinando. Então, o Usui, é linda essa história. Ele sobe no Monte Kuriyama, no Japão,
Ele faz 21 dias de meditação A e mesma jejum. coisa que Buda. Mesma coisa que Buda. Ele recebe os símbolos do reiki, que são as chaves para cada corpo, para o equilíbrio de cada corpo. Como assim cada corpo? Quantos corpos tem? No reiki, a gente trabalha com 4. O físico, mental, emocional e espiritual. Então, por exemplo, ele recebe símbolos para acessar esses corpos. Vamos dizer assim... Que tem a ver com a sua tatuagem? A tatuagem, ela tem uma raiz mais cabalista. Ah, desculpa então. Pera, Tá. a gente fez... É porque, assim, gente, existem vários caminhos para iluminação de consciência, para despertar. Budismo, Kabbalah, são alguns deles. São alguns desses caminhos para você atingir esse grau de iluminação na vida, se você desejar, entende? Depois a gente já fala sobre esse Kabbalah. Uma coisa, outra coisa. Me perdi. E daí ele recebeu os símbolos do corpo, alma, mente e espírito. Isso. E aí, quando ele desce esse monte, acontece os 4 milagres do reiki. Ele descendo, ele se machuca, põe a mão sobre a ferida e cura. Ele desce num restaurante que servia refeições a peregrinos. Ele come uma refeição completa, o que não é indicado para uma pessoa que estava tantos dias jejuando. E ele não passa mal. A mulher que atendia ele sofria fortes dores de dente. E ele toca e tira a dor também dela, cura ela. E quando ele volta para o mosteiro Zen, porque ele ficou hospedado muito tempo no mosteiro Zen para estudar o budismo, o caminho da iluminação, né? O diretor também estava acamado e ele também impõe as mãos e cura. Então, ele desceu a montanha sabendo curar como Buda e Jesus. Então, essa técnica foi redescoberta por meio de clarividência, que é uma habilidade do 6º sentido. Você falou tanta coisa, Dara, que me deu até um bug aqui agora. Mas é normal. Toda Calma. vez que eu falo com as pessoas, isso é normal. Calma. Vamos lá, vamos conversar assim bem rápido. Quem foi Buda, para quem não conhece? Buda foi quem de fato inventou o reiki. O que ele tem a ver com o reiki? Buda é um estado de consciência. Existiram vários Budas. Buda é um estado de iluminação. Então, teve Buda Sakyamuni e vários outros Budas. O Sakyamuni ele é o mais conhecido, que foi o que propagou, né, as fontes do budismo. Por exemplo. Foi aquele que foi o príncipe que Isso. Tá. Isso. Ah, tá. Pra você que não sabe, vai lá no Google, no chat GPT e pesquisa a história dele. Porque não Muito vai dar boa. tempo da gente falar sobre isso agora. Mas tá. Ah, entendi. E aí veio esse que foi descobrir, refazer o caminho da iluminação. Isso. E acessou também esse mesmo poder, entre aspas, de cura. Jesus também. Jesus, a gente tem testemunhos de que ele curava as pessoas, sim. né? Impondo as mãos ali, fazendo coisas simples, a alquimia dele ali. Então, é isso. Sem nem pôr a mão. Na verdade, ele curava à distância. Tem lá o que ele curou o filho lá do romano lá à distância. O reiki a gente pode fazer em via distância, por exemplo, para cura também. É quase tudo a mesma coisa. É tudo farinha do mesmo saco. Entendi. Mas qualquer pessoa pode acessar isso? Qualquer pessoa. Não precisa ser mestre? O que tem que fazer para ser mestre? Tem que fazer o nível 1, 2, 3A e o 3B. Tá? Para você ter o nível mestrado, no nível mestrado você é capaz de ensinar outras pessoas e iniciar outras pessoas na técnica. Tá? Por exemplo, até o 3A, você é praticante. Você pode atender como terapeuta, você pode fazer autoaplicação, mas você ainda não pode ensinar. Então, só a partir do 3B que você pode ensinar. Tá, entendi. E é uma manipulação de energia através das mãos. Isso. No reiki, o motor do reiki é o nosso coração, tá? Então, quando a gente quer se conectar com essa energia amorosa do reiki... Ah, então isso que você fez lá aquilo que você fez lá e aquilo que você fez lá na palestra foi de reiki? Foi. E vocês não sabiam, né? Não sabia. Mas vai dizer que vocês não se transportaram naquele momento pro presente. Sim. Porque eu achei bem legal. Essa primeira posição de mãos, gachô... Gachô é em japonês, né? Sim. Posição de prece aqui, conecta o nosso coração. Eu faço muito ela na yoga. Isso.
No yoga eu também fazia, é verdade. Então, quando a gente está com as mãos aqui, nesse momento, conectado com o coração, a gente vem para o momento presente, para o aqui e para o agora. E segundo o budismo Zen, todos nós temos uma natureza iluminada. Todos nós temos uma consciência búdica. Só que para acessar, a gente precisa estar no presente. Então, quando a gente vai se conectar com o Reiki também ele é um estímulo para a presença. Porque quantos de nós estamos realmente no momento presente na vida? Muitos estão presos nas mazelas do passado, nas ansiedades do futuro e não estão vivendo o aqui e o agora. Então, quando a gente vai se conectar com o Reiki, a gente faz a posição Gachô, a gente se conecta com o nosso coração. Um chakra cardíaco expandido, um coração expandido como de Jesus, como de Buda, como de Mikao Usui e muitos outros mestres que passaram na Terra, né? É dotado de compaixão, empatia, amor totais, tá? Então, é muito sagrada essa posição de mãos. E esse momento de conexão com o presente e o coração é muito sagrado. Então, quando a gente está no momento presente, a gente vai lá para um outro pilar, que é aqui, ó, as mãozinhas juntinhas agora na testa. Que quer dizer o quê? Aqui a gente é a posição que se chama Reiji-Ho. Reiji-Ho. Isso. Aqui é o momento que a gente coloca a nossa intenção. Então, aqui a gente está no presente. Aqui a gente ativa uma intenção. E a intenção que eu sempre gosto de colocar é para tudo eu recebo para alegria e contentamento do Criador. Então, eu não recebo para mim. Eu só recebo para elevar esse prazer, essa alegria a Ele. Eu acho que é uma intenção muito bacana de a gente colocar por trás de todas as nossas ações diárias, porque tira a gente do nosso ego, tira o protagonismo do ego, do desejo de receber para si, e traz o protagonismo, né, lapida o nosso lado altruísta, né, de receber para compartilhar. E o último pilar que a gente usa no Reiki, então, Gachô, Reiji-Ho, aqui é Shiryo. Aqui quer dizer que a gente já está conectados, o canal já está fluindo, e a gente pode começar a aplicação do Reiki. E nada mais é que a imposição de mãos, porque essa energia do amor incondicional, da compaixão, da empatia que está sendo gerada por esse coração, caminha até as palmas das mãos e sai. Então, o reikiano, ele nada mais é do que um canal, uma ponte entre o espiritual e a terra. Ele canaliza energia vital, universal e traz para cá. Então, por isso que é uma técnica muito poderosa. E só tem benefícios. Só benefícios. Que legal. E quando você canaliza para você, é só você se tocar? Me tocar. Posso tocar os pontos do meu corpo que eu senti. Tem técnicas de correspondência também, por exemplo. Eu posso muito bem fazer a aplicação me imaginando pequenininha na posição Gachô e ficando aqui com as mãozinhas de prece, enviando essa energia para mim mesma ou para as outras pessoas. É muito particular. A pessoa, quando ela desenvolve até o nível 3A, ela tem um leque de possibilidades com o Reiki e ela pode customizar a sua maneira. Porque o Reiki também, Lud, a gente pode colocar como se fosse uma modo de oração. Só que não é um fim religioso, porque o Reiki ele não é atrelado a religião alguma. Então, já compartilha aqui os seus canais. Sei que você vai lançar um curso agora esse mês, inclusive. Conta um pouquinho sobre isso. Gente, esse curso ele tá lindo demais, porque eu estou colocando muito o meu coração. Mesmo assim, quero doar esse conhecimento, porque eu não acho justo eu ter feito tantos cursos, ter atendido tantas pessoas, testemunhado tantas transformações em minha vida e nas vidas dos meus pacientes, dos meus alunos, e deixar isso hermético, sabe? Eu acho que isso tem que chegar ao máximo de pessoas possíveis. E essa é uma das minhas missões de alma, né? Poder levar esse conhecimento tão fantástico para outras pessoas. Então, no dia 22 desse mês, de junho, vai ter o curso de Reiki nível 1, 2 e 3. Porque nesses 3 níveis iniciais, eu consigo dar as chaves dos 4 corpos, que eu já contei para vocês, o físico, o mental, o emocional, o espiritual. E aí a pessoa consegue, né, alinhar esses corpos. Ter uma vida mais plena, uma vida mais cheia de presença, uma vida com mais equilíbrio, com mais paz interior, com mais tranquilidade e com uma mente muito mais iluminada. Então, se você é uma pessoa que sente o desejo de contribuir para o bem maior, sente um chamado de ajudar as pessoas internamente, de corrigir a si mesmo, de transmutar as tuas dores, o Reiki é uma técnica que vai facilitar tudo isso.
Isso eu garanto porque eu já vi na minha vida e eu já testemunhei isso na vida dos outros. Não, você vivenciou sabe? isso, né? Então, é isso. Se você tem o chamado da alma, porque isso é um chamado da alma. Isso não é um chamado da matéria. Não é um desejo de carro, casa, apartamento, namorado, namorada, filho. Tá? Não estou subjugando tais desejos. É um desejo ainda mais elevado. É um desejo pela espiritualidade. Então, se você tem esse desejo pela espiritualidade, começar pelo Reiki vai facilitar muito seu caminho. Olha aí, ó. Então vamos lá. Vamos colocar aqui também todos os dados, os contatos da Dara. Entra em contato com ela e vai ser acontecer de 22 e eu vou estar lá. Vai ser um prazer. Imagina, a Lud que falou que pra ela é um mundo novo. Eu amo quando a pessoa chega pra mim e ela fala, não entendo nada. Eu tô com a cabeça desse tamanho, Dara. Tanta coisa que você tá me falando. Eu amo. Então vai ser muito bom te ter lá também e testemunhar em você também essa transformação. Eita! Então vamos embora. Agora conta aqui pra gente, como que surgiu o movimento Eu Sou Holística? Você formou isso? Como é que funciona? Conta um pouquinho sobre isso pra gente. O Eu Sou Holística vem. Porque, assim, o Eu Sou Holística vem do desejo de ser total. Por quê? Numa sociedade onde julga certo e errado, bom e mal, muitas vezes a gente se coloca em várias caixinhas. Por exemplo, eu tenho esse chamado com a espiritualidade de ajudar as pessoas. Mas, por exemplo, eu gosto de dançar. Aí tinha muitas pessoas que falavam, mas isso não casa com isso não bate com isso. Nanana. Então, eu sou holística, eu sou todas as versões que eu quiser ser de mim. Se eu quiser ser astróloga, eu serei. Se eu quiser ser terapeuta, eu serei. Se eu quiser ser dançarina, eu serei. Mãe, serei, filho. Eu sou o total. Eu posso ser todas as minhas versões. Então, eu sou holística, foi canalizada nesse intuito. Das pessoas se darem o direito de serem totais. Esse foi o intuito da criação da Eu Sou Holística. Que legal. E aí você transmite isso a partir da dança. Conta um pouquinho sobre a tua carreira ali. Você foi dançarina profissional? É, né? Sim, você não sim. desaprende a dançar. Eu não sei nem... eu sou péssima. Putz, tem um negócio que eu não ganhei. Acho que passei bem longe da fila. Foi a parte do molejo. Acho que talvez eu tinha que ir lá pra aula de dança também. Mas Podia juntar uma dança com reiki, né? Nos próximos capítulos virar uma técnica com dança para liberação, desbloqueio mental e emocional. Confiram. Mas então, assim, a dança é uma coisa absurda. Porque desde criança também. Pra mim, tudo foi despertado muito cedo. Aí sabe? sua mãe te colocou numa aula, tudo? Não, eu comecei dançando sozinha em casa. Exemplo, quando a minha mãe conseguiu comprar uma televisão colorida, o sonho dela era assistir carnaval. E eu via as passistas sambando. Nossa, você parece muito a Globeleza, Dara. Ui. Sabe aquela Globo, me nota. Vocês estão perdendo o talento. É mesmo, né? Olha só, lembra? Uma que tinha, agora ela até dançou grávida. Nossa, é mesmo. Então, eu olhei a passista sambando e eu fui imitar e comecei a sambar. E a minha mãe olhou assim, ela falou, quem que te ensinou? Ninguém ensinou, eu só reproduzi. Então, eu também sempre tive muita facilidade para dançar. Então, eu comecei dançando sozinha em casa. Aí, fui para as danças de salão ali depois que eu tive minha filha. Que a dança de salão, maravilhoso, viu? Fica para um outro podcast a gente falar mais sobre isso. Senão a gente não tem tempo. E da dança de salão, assim, eu aprendi várias vertentes, porque eu nunca consigo ficar numa coisa só, né, Lud? Tem que... Quer aprender tudo que... Tudo que estiver disponível, eu quero. Mas eu sou assim também. E a dança também, como reiki, gente, só pra finalizar essa parte, ela também te traz pra um estado de presença. Pode perceber, quando você coloca uma música e começa a dançar, você esquece seus conflitos, seus problemas, seus bloqueios. Todas as adversidades ficam na zona do esquecimento. E você fica em estado de presença, né? Então, a dança e o reiki, assim, são maravilhosos. Maravilhosos mesmo pra gente liberar a energia, pra gente ficar mais equilibrado. Porque os dois te trazem pro aqui e agora. Ai, adorei. E o que você mais testemunhou? Você já tratou ali mais de 2.000 pessoas. É gente, hein? É gente. É história. O que mais tem e o que mais, tipo... A gente tava falando, conecta, chega até você por conta, às vezes, de conexão. Mas o
que te chama, assim, como, cara, realmente a galera tem que olhar pra isso, porque a quantidade de coisas que tem nesse sentido é enorme. Digamos assim, Lud, que meu público 90% é feminino, tá? E as mulheres que eu atraio são mulheres que têm, acredito, na verdade, vou recolocar o que eu ia falar, que todas nós mulheres temos dores similares. Dores que a gente carrega há milênios. Então, as mulheres que vêm para mim têm essas questões que eu falei para você no episódio anterior, né? Do abandono, da rejeição, tem feridas emocionais. Muitas vêm de abusos em todos os níveis mentais, físicos, sexuais, enfim. Então, esse é o público, assim, que eu... e transição de carreira. Nossa Senhora, meu Deus, gente que queria sair de uma área, morrer em uma área e renascer em outra. Então, esse sempre foi meu público, o público que se conectou comigo, com o meu trabalho, sabe? E o que eu pude testemunhar atendendo todas essas mulheres? Que faltava autoconhecimento para elas. E faltava espiritualidade também. Mas não porque elas não queriam, porque elas não tinham acesso, sabe? Então, através da terapia, elas vão acessando, exemplo, mulheres que estão em relacionamentos tóxicos e abusivos. Chegava na sessão, explicava todo o contexto. Gente, não dava 2 meses de atendimento, a pessoa já tinha se livrado do parceiro tóxico e já estava vivendo, já estava empreendendo, já estava viajando. E eu sei que esse despertar, esse salto quântico de consciência veio através da terapia holística. Porque ela trouxe aquela questão para mim na sessão e a gente trabalhou, ela ganhou clareza, alinhou os corpinhos, mudou, sabe? Que mais? Pessoas que queriam, por exemplo, expandir o negócio, cheio de crença limitante. Aí não conseguia. O que mais você pega de crença limitante? O que é mais comum? Eu não mereço, eu atrapalho, eu sou um estorvo, ninguém me ama, eu estou sozinho. Essa do estou sozinho, Lud, é absurda, porque a gente não está sozinho em momento algum. Nós, seres humanos, a gente precisa de parcerias. A gente precisa uns dos outros para qualquer coisa, né? Então, é uma máscara, gente, muito difícil de lidar quando a gente pensa, eu sou sozinho, não tenho apoio de ninguém, ninguém é por mim. É bom a gente refletir e se perguntar, realmente isso é uma verdade? Porque não é. A gente precisa uns dos outros. Então, a gente não está sozinho também, né? Por exemplo, para mim vir aqui hoje, eu precisei de um motorista de carro, né? Para mim comer, eu precisei que alguém preparasse meu alimento. Para mim ter onde morar, eu precisei de pessoas para preparar aqueles materiais para erguer aquela casa. Então, é uma ilusão tremenda e é uma crença limitante que priva as pessoas de manifestarem coisas incríveis, parcerias incríveis, sabe? Então, essas, não merecimento, sou um estorvo. E que legal, porque é engraçado, porque quando você realmente começa a compreender e também você não se coloca no papel de vítima, porque eu acho que uma boa parte desses bloqueios e crenças é porque a gente se coloca nesse papel o tempo inteiro ali. Talvez por conta do abandono, daí você quer chamar a atenção da outra pessoa, enfim. E a gente precisa ter autorresponsabilidade. A vida é nossa. Sabe, eu acredito, Dara, eu penso muito, né? Meu Deus, eu acho que eu preciso às vezes, eu tô tentando começar a fazer uma meditação guiada para ver se eu silencio um pouco minha cabeça, porque eu penso muito. Mas eu tenho pra mim que, tipo, na teoria de multiversos, eu acho que já acontece aqui. Tipo, eu tenho o meu universo, você tem o seu, cada um tem o seu universo. E aí, nós somos o protagonista, cada um é protagonista daquele universo. E aí, em determinado momento, o meu universo agora tá cruzando com o seu e a gente tá aqui gravando esse podcast. Se a gente não entender isso na essência de que eu sou a dona desse universo e para as coisas acontecerem, eu tenho que entrar em ação e eu tenho que fazer aquilo que eu quero que aconteça dentro do meu universo. E aí, a gente cruza com os outros universos, eles se chocam, e aí, enfim, as coisas começam a acontecer, porque realmente a gente não faz nada sozinho. Mas se a gente não aprende a se comunicar, não aprende a falar, não aprende a dar os limites, a realmente se posicionar de forma com que a outra pessoa te enxergue como você quer que ela se enxergue, as coisas não vão acontecer.
Então, eu já acredito que a gente já vive num multiverso aqui dessa forma, sabe? Sim. E é muito louco, porque quanto mais você entra nesse fluxo, mais você enxerga, acaba que o mundo conspira para isso, o universo conspira para isso, você vai vendo, putz, é isso. E aí as coisas vão acontecendo, e uma coisa chama a outra, e as ideias elas vão chegando. Quando você acessa esse canal, e eu acredito que esse é o canal da prosperidade, que vem através do autoconhecimento de verdade, e a prosperidade no todo, acho que era até legal fazer uma prosperidade holística, prosperidade do todo, porque daí as coisas começam a acontecer pra gente, porque Sim. a gente entende verdadeiramente o nosso objetivo aqui. Parece conversa de doido, né? Não, eu concordo plenamente contigo, Ludi. E acrescentando aí na tua fala, além de concordar com ela, me ocorreu de comentar que a pessoa que ela está no papel de vítima, ela está ferida, tá? Ela não é protagonista da própria vida ainda. E muitas pessoas que estão nessa condição vieram de uma criação similar à minha. Uma criação sem uma estrutura, tá? E essa estrutura que você não tem ali na primeira infância, você sabe que os padrões que a gente aprende na primeira infância vão ditar provavelmente o resto da nossa vida, que a infância é o solo da vida, né? Então, tem muitas pessoas que não despertam isso. Elas tiveram muitas complicações, cresceram no instinto de sobrevivência, porque você consegue ver uma mudança radical numa pessoa que cresceu com o instinto de sobrevivência aguçado e uma pessoa que não, tá? A mente é completamente diferente. Sabe? Eu imagino que para você que atende muitas pessoas é quase que visível. É uma disparidade de forma tremenda. Quem teve paz, lar seguro, não precisou se preocupar com coisas de sobrevivências básicas, Sim. ela tem capacidades diferentes de pessoas que não tiveram. E as pessoas que não tiveram, se em algum momento na vida elas não se inclinarem para o autoconhecimento, para uma terapia, para uma busca de cura interna, infelizmente a tendência é reproduzir o padrão, né? Pela vida toda, né? Então, gente, se vocês realmente têm dores, você fica aí numa circunstância se sentindo pequeno, nada dá certo para mim, a minha família não presta, não importa qual seja a artimanha mental sua de vitimização. Essa vitimização também é um convite para você se apoderar do seu poder pessoal, do seu livre-arbítrio e mudar essa realidade. Então é isso, sai da figura de vítima e vem protagonizar a sua história. E para fazer isso, faça terapia. Porque tem gente que... Ai, terapia é coisa de louco. Mas, Lud, quem que são? Em pleno século XXI, no sistema que a gente vive, eu quero saber. Quero saber. Sabe? Vai fazer terapia, não é coisa de louco, não. É coisa de gente esperta, que tá vendo que tá empacado, que tá bloqueado e quer transcender, quer sair daquele ciclo vicioso, repetitivo. Façam terapia, gente. Ó. Não, e mesmo para pessoa que veio de lar estabilizado, que tenha tudo, cada dia é um dia. Tem dia que você acorda bem, com energia total, como se fosse, assim, um bonequinho cheio de energia até aqui. E aí você vai ter outro dia que você tá 20% de energia. E aí aquilo vai refletir ali no teu dia. E nem todo mundo... Você tem mais dias ruins do que bons, na real. Se você for colocar assim, tipo, fazer um calendário e marcar... É porque a gente não pensa dessa forma, né? Organizada. Mas se você for ali, em vez de você marcar o dia... o dia que eu acordei bem, um coração. O dia que eu acordei mal, um X. Pode ver. Provavelmente você vai ter mais dias ruins que dias bons. Até você fazer um curso de reiki, tá? E você acordar mal e fazer uma autoaplicação e ficar bem. Muito bom, esse aí. Entendeu? Vamos aqui para a pergunta final. E como que você equilibra isso? Ser mãe, terapeuta, esses altos e baixos, essa borderline que ela contou no primeiro episódio, se você não assistiu, pluga lá. Como é que você equilibra isso nesses dias que você acorda ruins? Olha, a fé me salva, sempre. A fé é acima da minha razão. E isso eu traduzo muito na prática com o reiki, gente, muito com as minhas aulas de Kabbalah. Agradecer a minha morá, Sônia, né? Ela é minha mestre de Kabbalah, da escola Kabbalah, no sul do Brasil. A gente sempre está fazendo leituras muito elevadas, a gente sempre está fazendo discussões muito elevadas. Então, tudo isso me ajuda. Por exemplo, o dia que eu acordei,
autoaplicação de reiki. Mais tarde eu tenho um encontro com os meus amigos da Kabbalah. E amor de amigos é uma coisa que te tira do fundo do poço também, sabe? Então eu vou me inclinando a ter práticas positivas para aumentar a minha frequência e eu sair daquele momento de noite, né? Porque assim, claro, a gente pode estar triste. A tristeza ela é um convite, mas a gente precisa ficar muito tempo triste. É uma escolha também ficar muito tempo triste ou não, né? Então, eu sempre estou me inclinando a ter bons hábitos, assim, boas ações para que eu consiga elevar mais a minha frequência e ter... Claro, vou ter os meus dias de noite, com certeza. Mas hoje, a noite, ela já não dura tanto igual era antes, quando eu não tinha essas ferramentas. Ferramentas, muito bom. Muito bom. E para você, que você quer saber mais sobre essas ferramentas, sobre essa parte espiritual, no terceiro bloco, no terceiro episódio, a gente vai falar exatamente sobre isso. Como que você une e como que você reencontra essa fé em si mesmo também, tá? Então fica aí.